Glória a Deus, meus amados irmãos, dando continuidade aqui no livro de Apocalipse, mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, meus amados irmãos, e o versículo 3, olha o que nos afirma, ó. Mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Tá vendo, meus amados irmãos? Glória a Deus. Aqui no rodapé, a explicação aqui, ó. Alguns em Corinto enfrentava o grave perigo de seres enganados, tá vendo? Por falsos pregadores e de aceitarem um evangelho distorcido. Tá vendo, meus amados irmãos? Como o versículo 4, ó. Logo aqui, ó. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão, ó, sofrereis. Tá vendo? Com razão o sofrereis. Tá vendo, meus amados irmãos, como nos afirma a palavra de Deus? Aqui, ó. Ao colher os ensinos desses obreiros fraudulentos, como o versículo 13, aqui, ó, versículo 13, meus amados irmãos, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Cuidado, meus amados irmãos e irmãs, com aqueles que querem morar no céu com Jesus. Cuidado com a falsidade. Aleluia. Oh, glória. Olha aqui, ó. Afastavam-se da sua devoção sincera a Cristo. Nas igrejas dos nossos dias também há os que se apresentam como ministros da justiça. Ao versículo 15. Olha só, meus amados irmãos, ó. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tá vendo? Tá vendo, meus amados irmãos? Eles vão dar conta, meus amados irmãos, ó, mas cujo o ensinamento contradizem a palavra de Deus e leva os seus seguidores ao naufrágio espiritual. Tá vendo? Vê as duas notas seguintes, lá em Mateus 23, 13, tá vendo, meus irmãos? Tá escrito lá, ó, Mateus 23, 13. Vamos lá, Mateus. Vamos ver aqui se nós achamos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas nós prosseguimos aqui, meus amados irmãos. Prosseguimos aqui, né? Como 15. Olha aqui, ó. 15. Nota. Era certamente adeptos do ensino de Balaão, né? E que a imoralidade sexual não afeta nossa salvação em Cristo. Declara o contrário. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Como lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 e 10, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ao versículo 10, ó. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os
adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadouros herdarão o reino de Deus. Deus abomina o ensino herético que diz podermos ser salvos e ao mesmo tempo viver na devassidão, tá vendo? Rebelir aquilo que Deus abomina é característica principal de quem é leal a Cristo, como lá no Salmo 39, 21, ó. Não aborreço eu, o Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Tá vendo o que o salmista diz? E Provérbios 8:13, ó. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho é a boca perversa, aborreço, tá vendo? O Senhor aborrece todas essas coisas, meus amados irmãos, aleluia.